Estou aqui para falar sobre aspectos emocionais da gestação, sexualidade e depressão pós-parto. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um webinar Gestando com Amor. Hoje a gente está aqui com a psicóloga Alessandra. Ela vai falar um pouquinho para nós sobre a sexualidade na gestação e as emoções no pós-parto. Boa noite, pessoal. Boa noite, gestantes, tentantes e demais interessados. Então, meu nome é Alessandra, sou psicóloga, sou mãe do Enzo, de 1 ano e 10 meses, tá? Hoje nós vamos falar, então, um pouquinho sobre os aspectos emocionais. Na verdade, assim, a gestação é uma mistura de sentimentos, onde o humor, ele oscila muito, né? Os níveis, né, o hormônio progesterona, então, ele afeta bastante, né, a gestação, enfim, nesse momento, né? O que acontece com a mulher, né? Aumenta o sono, o ritmo fica um pouco mais lento, existe calmas, né? Momentos de calma e tensões, o humor oscila bastante, é uma mistura de poder e insegurança, tá? É muito importante nós admitirmos a ambivalência das emoções nesse momento, né? Então, existem momentos em que você se sente super feliz, né, animada, preparada, e existem momentos de tristeza, de insegurança, e isso é muito normal que isso aconteça, né? É muito importante validar esses sentimentos, né? Validando esses sentimentos, né, se sente mais confortável diante da gravidez, né? É um momento muito importante onde mudanças físicas, emocionais e sociais acontecem com a mulher e, obviamente, também com o seu parceiro, né? Nós podemos dizer que é o casal que está grávido, não é só a mulher, é o casal, né? É fruto de uma relação, né? Às vezes não é sempre uma relação, né? Um filho desejado, né? Mas ele veio, né? Muito provavelmente num momento de muito amor, de muito carinho, e ele veio realmente para, né, complementar a vida de vocês. É um novo desafio, nova vida que está junto a vocês e que com certeza é um momento maravilhoso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a sexualidade na gestação. Então, no primeiro trimestre, o que acontece? Realmente essa ambivalência é o momento da descoberta da gravidez. Então, muitas vezes, assim, essa gravidez foi planejada, não foi, né? Enfim, né? Isso acontece. E existe também, mesmo a pessoa, a mãe, o pai, enfim, preparados para isso, também, né, surge essa insegurança. O que acontece na relação, né? A questão hormonal, ela altera muito. Então, o que acontece? Né? O seio, ele aumenta muito, né? Então, assim, existem as dores, né? O enjoo, vômitos, né? Existe um momento, então, da rejeição e aceitação dessa gravidez, né? Existe o medo, então, da ameaça de aborto, que também influencia, né, a vida, a relação desse casal, né? Assim, é um momento de introversão. O que acontece? A mulher se volta para si, para o seu corpo, né? Ela está gerando uma vida e é um momento de muita introversão. Como que fica a relação sexual nesse momento, né? Como que a mulher vai se sentir confortável com enjoos, né? Com vômitos, com dores, né? Então, assim, entra o parceiro nesse momento para, né, acolher, para, né, ser um momento de aconchego, de ternura entre os dois, ok? No entanto, assim, é proibido ter relação sexual nesse momento? Não, não é proibido, né? Se for uma gestação normal, não tem problema nenhum, né? É claro que se for uma gravidez de risco, enfim, o médico, enfim, vai estar orientando enquanto a isso, certo? O segundo trimestre da gestação é onde a mulher se percebe de fato grávida. É onde começa a aparecer a barriga, onde as pessoas conseguem ver, então, a gravidez em si.
É um momento, assim, acredito que o melhor momento da gestação é o segundo trimestre, tá? Onde ela se percebe realmente grávida e aonde ela está mais aberta também para a relação, né? É um momento em que os dois então estão no maior entrosamento, né? O pai então está também curtindo esse momento. Né? Quanto mais aconchego, quanto mais carinho, né? Quanto mais cafuné nesse momento também é melhor, né? É um momento também que precisa muita comunicação, muito diálogo para entender, né, a relação dos dois, né? Então vai ter momentos que a mulher vai ter vontade de fazer sexo e tem momentos que não vai ter, né? O que pode ser feito, né? É o momento de então conversar, enfim, ter outras práticas, né? Usar a criatividade então para desenvolver isso, né? Para que o casal também entre em sintonia nesse momento tão maravilhoso que é a gestação, onde vai estar, enfim, gerando uma vida, certo? O terceiro trimestre da gestação, né? Então, nesse momento, o que acontece? A mulher, né, está voltada para o parto, né? Como vai ser o parto, como que vai ser essa criança, vai ser cesárea, vai ser parto, então, enfim, né, essas dúvidas começam a surgir. Existe também a questão do desconforto corporal, tá? As dores nas costas, dores nas pernas, inchaço, tá? Então, tudo isso acaba também desfavorecendo para a relação sexual, tá? É um momento de transformação, né? Então, assim, essa oscilação de desejo precisa ser, né, um convite, então, para novas posições, né? É claro que a questão das posições, assim, não tem interferências. É claro que não dá para fazer muitos malabarismos nesse momento da gestação, tá? Mas é claro que o que é o principal é a questão da barriga, né? Preciso ter um cuidado com a barriga para que, enfim, não machuque, enfim, o bebê, tá? Mas na relação sexual em si, ela não machuca o bebê, né? Não tem essa preocupação, esse problema, né? Em relação à penetração e tudo mais, isso não acaba interferindo. O que acontece? Muitas vezes os papais, né, ficam um pouco desconfortáveis porque parece que a relação ali é a três, né? Parece que o bebê está participando da relação. No entanto, assim, o que vai acontecer? Se for, né, uma relação agradável para os dois, né, o bebê, enfim, ele vai estar sentindo prazer, satisfação e, é claro, ele vai estar, né, feliz com isso, certo? Então, não se preocupem em relação a isso, que isso não vai interferir, né? É claro que precisa dessa parceria, né? Muitas vezes a mulher não se sente confortável, tem dores, enfim, então entra o parceiro como apoiador nesse momento, ok? Um aspecto também muito importante é a questão da autoestima, né? Muitas vezes, como que essa mulher se vê na relação, né? Obviamente entra a participação do parceiro nesse momento, né? Como que ela se vê. Então, assim, o parceiro, não só o parceiro, mas assim, a família toda precisa estar ativa nesse momento, porque é um momento em que a mulher está linda, maravilhosa, né? Com curvas diferentes e que, né? Ela está linda, né? E as pessoas precisam fortalecer isso, né? Para que ela se sinta segura, capaz, né? E ela está poderosa nesse momento. Então, quanto mais, né, ela tiver uma autoestima, é importante não só para a mãe, mas como, né, para o bebê e, obviamente, para a relação do casal, certo? Bom, e como que fica a sexualidade após o parto? Né? Então, assim, juntamente com o obstetra de vocês, geralmente, né, vocês vão definir, conversar, enfim, ele vai
né, dizer a vocês qual que é o período em que pode voltar a relação sexual após o parto, né? Assim, geralmente o parto, mais ou menos uns 30 dias, cesárea mais ou menos 45 dias, né? O período da quarentena, né? São 2 momentos da quarentena nesse momento, o período da gestação e o período da situação em que estamos vivendo. Mas o que acontece? Existem também alterações hormonais, tá? A diminuição do estrogênio e a produção da prolactina, né? O que acontece com isso? Ressecamento, né? Da vagina. Então, assim, ela sente menos satisfação na relação. A questão, então, do aleitamento também, isso diminui a libido, tá? E, assim, é um novo recomeço, né? Uma nova forma de vocês também né, olharem para isso com atenção, né? E novas formas também de se conectar, né? Após esse período tão maravilhoso que vocês passaram, certo? O que acontece também, né? A diminuição da libido acontece por parte das mulheres em função disso, né? Em função das questões hormonais, tá? A insatisfação com o próprio corpo. O que acontece? Demora um pouquinho para o corpo voltar ao normal, né? E também, assim, a questão da exaustão e do cansaço, né? O bebê, né, geralmente acorda à noite, né? Quer amamentar, enfim. E é muito cansativo também, né? Geralmente, nesses primeiros dias, o bebê, né, toma todo esse tempo da mãe. Então, assim, para a volta normal, né, enfim, da sexualidade. Então, pode demorar um pouquinho. Mas vai voltar ao normal, tá? Não se preocupem, que é só um momento e isso vai voltar, ok? Como melhorar isso, né? Como melhorar o sexo após o parto, tá? Descansem bastante, tá? Tenham sempre alguém, assim, também como suporte para cuidar desse bebê, né? Para que vocês possam descansar, não só para a questão sexual, mas, assim, para você também conseguir respirar, enfim, e ter né, uma vida um pouco mais tranquila, né? Nesse momento. Né? Atividade física. Ah, mas eu vou fazer atividade física depois que meu filho tiver um mês e pouquinho. Enfim, né? Fica a dica, né? É claro que às vezes, né, uma caminhada, enfim, vai fazer com que libere endorfina, e isso é muito faz muito bem para sua vida e também para a relação sexual, ok? Também, assim, é um momento que precisa resgatar o romantismo, né? Então, assim, o abraço, o carinho, né? Dormir juntinho. Então, tudo isso faz com que reaproxime esse casal, certo? O hormônio da ocitocina, o que acontece? Né? Ele já começa a voltar ao normal, que é o quê? Né? É o hormônio do prazer, é o hormônio do orgasmo, né? E ele também tem essa função da amamentação, né? O hormônio do prazer, que é o quê? É o contato, é o carinho. Então, não só com o bebê, tá? Mas também com esse parceiro, tá? E, assim, o apoio, o companheirismo, a ajuda, a parceria é muito importante nesse momento para que retomem as suas vidas não ao normal, né? Talvez muito melhor do que era antes, né? Com esse filho que veio acredito que para trazer muita alegria, enfim, ao casal, certo? Enfim, alguma questão? Né? Vou falar sobre depressão pós-parto. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a depressão pós-parto, tá? E o baby blue, certo? O que é isso, tá? Baby blue, na verdade, é um momento em que a mãe, né? Geralmente, assim, o parto é um momento de muita exaustão, né? Por motivos hormonais, né? Uma condição nova de vida. Então, essa melancolia é normal acontecer, né? Principalmente nos primeiros 15 dias,
né? Então, aquele momento em que a mulher se cobra, será que eu estou sendo uma boa mãe, né? Será aquele amor, né? Que muitas vezes, quando vê a criança, meu Deus, eu tinha que amar essa criança, mas ele não vem nesse momento, né? Às vezes demora um pouquinho até vocês, né, se reconectarem, né, receber esse novo integrante, por mais que ele estava aí na barriga de vocês, assim, por 9 meses, às vezes ele demora, né? É um contato, vocês estão se aproximando dessa pessoa, né? E esse amor, ele vai vir. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente, né, acompanha redes sociais, novela, né? E existe aquela maternidade cor-de-rosa, né? Onde o bebê dorme a noite toda, né? A amamentação é super tranquila, não é dolorida, e muitas vezes não é sempre assim que acontece, né? A realidade, às vezes, é um pouco diferente, né? A criança chora, a criança não dorme, acorda, né, a cada 2, 3 horas, enfim, né? Tudo isso depende. Então, esse momento de melancolia, dessa vulnerabilidade, muitas vezes é normal, né? Essa cobrança que a mulher se faz, enfim, é normal. Então, assim, isso logo passa. Mas o que acontece com a depressão, né? A depressão, o que altera? É a intensidade disso, certo? É muito importante, assim, avaliar a questão do histórico, tá? Do histórico dessa mulher, né? Por quê? Muitas vezes ela tem origem genética de depressão, né? Fatores ambientais, às vezes essa gestação não foi planejada, a questão biológica ou até mesmo psicológico dela está afetada por algum momento. Então, assim, a mulher vai se perceber triste, desamparada? Não, né? Geralmente é o apoio, né? O parceiro, é a família que vai perceber essa mulher mais triste, mais fechada. Muitas vezes ela não vai conseguir dar conta, né, de cuidar dessa criança. Então, ela vai sentir algo muito intenso, né? Uma tristeza muito profunda. Ela não consegue dar conta e não dá conta, né? Ela não consegue ter prazer em outras coisas do seu dia a dia. Ela não consegue mais voltar ao normal. Então, assim, ela não consegue dormir não porque a criança não deixa ela dormir, mas porque ela não consegue dormir. Então, assim, a falta de sono vai influenciar nisso tudo, certo? Então, assim, familiares e parceiros, olhem para essa gestante, essa puérpera, tá? Que se caso algumas emoções estiverem mais evidentes, como tristeza, falta de prazer, pode ser que ela esteja em depressão, né? Então, assim, vocês podem procurar, né, um médico, obstetra, enfim, ou psiquiatra, enfim, psicólogos, né, estão aí para ajudar nesse momento, ok? Como prevenir isso, tá? Como reduzir os estressores? A rede de suporte, né? Um espaço para conversar, né? Eu já trabalhei na Unimed, participei de alguns cursos de gestantes. Eu lembro que tinha um grupo de mulheres que elas se reuniam, enfim, para conversar e dividir experiências. Então, assim, isso é muito positivo, né? Porque talvez elas se percebam que elas não estão sozinhas, que às vezes a mesma dificuldade que a outra tem, a outra auxilia. Enfim, essa troca ela é muito importante, certo? Então, assim, né, olhem para essa mulher, né, essa mistura, enfim, que acontece após o parto, ela realmente pode direcionar, enfim, para essa melancolia, que geralmente é normal, ou também como algo mais grave, como uma depressão, ok? Por que acontece, né? Por que essa melancolia vem? Né? Às vezes, assim, não só isso como justificativa, mas, assim, às vezes a questão da idealização, né? Do parto ou da cesárea, muitas vezes ela não acontece
como se, imagina, né? Aquela questão da maternidade cor-de-rosa. Então, é importante, assim, estar aberto para essas questões que podem surgir, né? Então, assim, qual que é o significado emocional do parto, né? O parto, geralmente, é a separação, né? Você estava com essa criança 9 meses na barriga e ela sai para esse mundo, né? Cheio de dúvidas, de incertezas, enfim. E o que acontece? É a separação. Tá, mas como assim é a separação se eu tô com a criança no colo, né? Mas enquanto estava na barriga, você consegue proteger. E quando ela está fora, não mais, né? E aí vem todos, né, os estressores, enfim, que fazem com que essa mãe, enfim, se sinta muitas vezes, né, angustiada, estressada diante disso tudo, ok? Então, essa questão, né, essa ambivalência de alívio e preocupação é normal, né? O que acontece? A saída do hospital geralmente é quando acontece o nascimento de fato, né? É quando a criança nasce para os pais, certo? E assim, onde que fica o homem nisso tudo, né? Então, assim, pais, né? É um momento em que vocês precisam participar, precisam estar juntos. Sabe aqueles dias que vocês têm da empresa, né? Aqueles 5 dias, a licença paternidade? Então, né? É um momento em que vocês precisam, né, estar junto com essa mulher, com esse filho. É um momento de vínculo, né? Então, assim, quanto mais vocês se incluírem nessa relação, melhor será para vocês, ok? E tem, assim, a questão né, dos palpites, né? Eu acredito muito que a intuição pós-parto, ela é muito importante, tá? Quanto mãe, assim, às vezes a questão das dúvidas e tudo mais, mas, assim, a tua intuição, ela é muito valiosa, né? Sigam ela, ok? Então, assim, né, o bebê quando sai, enfim, quando ele sai da barriga, vai para este mundo, então é importante proporcionar conforto e bem-estar, né? Cada vez mais, assim, vocês estarão dispondo essa criança para o mundo, né? E isso é muito importante, né? Ele deixa de ser seu para o mundo. E quanto mais você proporcionar, né, amor, carinho, atenção e autonomia, né, conforme, né, o período de cada dessa criança, enfim, autonomia no sentido assim, com 1 ano, o que ele pode fazer, enfim, isso vai desenvolver ele, né, para uma vida adulta melhor e saudável. Ok? Dúvidas? Perguntas? Alessandra, a gente tem algumas perguntas aqui, tá? A gente já tinha feito algumas e vão surgindo durante a live, né? Ok. Então, uma delas é normal a libido sofrer alterações durante a gestação? Sim, é normal. Então, assim, essa mistura, enfim, né, das questões psicológicas, né, hormonais, então pode sim diminuir a libido. Mas também existe ao contrário, né? Geralmente no segundo trimestre, muitas vezes a mulher se sente, então assim, eu tentei engravidar, né? Ou evitava a gravidez por algum motivo e assim, ali no segundo trimestre é o momento que ela está melhor para o sexo. Então, assim, depende de cada um, obviamente. Mas, geralmente, o segundo trimestre é um momento que, né, as mulheres têm mais, né, estão mais abertas para isso, né? Então, talvez a libido melhore nesse segundo trimestre. Mas tem todo o contexto do primeiro trimestre, da questão das dores. No terceiro trimestre, então, a questão dos desconfortos, né? Então, pode haver, sim, uma baixa, né? Então, é um momento para esse casal, enfim, se reconectar, enfim, dialogar e usar a criatividade, né? Não tem só a questão da penetração, mas tem toda a questão também
de outras formas, né? De carinho, né? Enfim, aconchego, dormir juntos, né? Juntinhos, assim. Então, isso faz com que também melhore, né? A mulher não precisa, né, fazer sexo só para agradar o marido, né? Senão também se torna algo desconfortável para ela, né? Então, vai de cada pessoa. Não dá para dizer, aumenta, diminui, né? Mas existe a questão ali hormonal que ela impacta bastante, ok? A relação interfere na gestação? Interfere, né? Se ela for satisfatória para a mulher, vai interferir positivamente, com certeza, né? É um momento que, né, se for prazeroso para os dois, com certeza vai trazer muita alegria, enfim, a questão hormonal também, o bebê acaba sentindo e também percebendo, enfim, essa alegria, essa questão de prazer, e é interessante também, ok? Durante a gestação, se eu tiver relações com meu parceiro, o bebê sente? Assim, sentir em termos de emoções, assim, em termos... agora, não vai sentir, no caso, o contato, né? O que acontece? A penetração, o bebê não vai sentir fisicamente, mas emocionalmente, se for satisfatório, ele vai sentir, assim, né, algo prazeroso e ele vai gostar, sim, né? Não prejudica. Muito pelo contrário, né? Favorece, né? Aumenta a ligação do casal, né? Eles ficam mais, né? O casal, enfim, se conecta mais, então é indicado sim, né? A menos que exista alguma indicação médica, o que eu acredito que é difícil, né? Mas é satisfatório, é legal, é importante, sim. Momentos de tristeza podem influenciar no desenvolvimento do meu bebê? Assim, é importante avaliar. Eu não posso ficar triste na minha gravidez, né? É importante avaliar essa tristeza, né? Tristeza, é um momento que, eu tô, né, um pouco mais chorosa, enfim, né? O bebê sente tudo que você sente, alegria, amor, tristeza, enfim, medos, né? O bebê vai sentir, né? Mas assim, é importante avaliar qual que é a intensidade dessa tristeza, né? Pode ser que seja uma depressão e aí sim ela precisa ser tratada na gestação também. Senão pode impactar, né, no desenvolvimento da criança e, né, a ajuda médica é importante sim, né? Médica, psicológica, enfim. E se eu me sentir deprimida depois do parto? Assim, a melancolia, ela é considerada normal, principalmente nesses primeiros 15 dias, né? Agora é importante avaliar a intensidade dessa tristeza, né? A depressão pós-parto geralmente é após um mês após o parto, né? Então é importante avaliar qual que é o nível de tristeza, qual que é a intensidade disso. Eu sinto prazer em outras coisas, eu acho que eu não estou conseguindo dar conta de cuidar do meu filho, tenho medo de cuidar do meu filho. Então, assim, isso pode ser características de depressão pós-parto e precisa ser tratada. E a última que a gente tem aqui. É normal eu não me sentir preparada para a maternidade? Olha, né, não existe um manual. Se existisse, né, eu acredito que seria, né, muito válido e, né, seria recorde de vendas, né, se tivesse um manual para preparação para a maternidade, né? Cada gestação é uma gestação, né? No entanto, assim, é necessário sim estudar, né? É necessário sim a questão médica, né? O acompanhamento médico. Então, é uma preparação para a maternidade. Tu procurar um médico, saber se está tudo bem, fazer os exames, avaliar assim a tua condição psicológica, né? A questão psicológica, enfim. No entanto, assim, né, você dá conta, a intuição, né? O que acontece? O instinto materno, né? Acredito que grande parte das mulheres
apresentam, né? Às vezes numa intensidade menor ou maior, e isso vai favorecer, então, para que você consiga dar conta, enfim, de cuidar dessa criança, tá? Então, assim, deixa eu fazer a pergunta de novo. É normal eu não me sentir preparada para maternidade? Então, assim, eu estou super preparada para a maternidade. Realmente, eu acredito que ninguém está totalmente, mas, né, é necessário também estudar sobre, né, ler sobre parto, claro que em sites confiáveis, enfim, mas, né, o que né, a questão de cesárea, de parto, os cuidados com o recém-nascido. Então, né, esse curso também favorece bastante para a questão da amamentação. Então, assim, isso é uma preparação, enfim, para a maternidade. E os problemas no relacionamento após o parto? Então, assim, o que acontece os problemas de relacionamento, tanto no parto, na gestação, quanto no pós-parto, né? Como que era essa relação antes dessa criança ser gerada? Era uma gestação maravilhosa, não tinha problema nenhum, ou tinha poucos problemas, né? Não tem uma relação perfeita, mas assim, como que era a relação antes, né? Para que esse filho veio? Ele veio para segurar o casamento, segurar o marido, enfim, né? Então, o que acontece com isso, né? Então, assim, os problemas no relacionamento problemas com o quê? Né? Problemas comportamentais, enfim, de cada um, problemas de relacionamento sexual, enfim, né? Isso precisa ser conversado, isso precisa ser dialogado, né? É uma série de questões que precisam ser avaliadas, né? Pode acontecer problemas? Pode, mas geralmente não aconteceu dali, aconteceu muito antes, né? Então, é necessário avaliar o todo, certo? Assim, não é um fator, eu já tive depressão e vou ter depressão no pós-parto, tipo, não tem uma regra básica. Não teve depressão, vai ter depressão pós-parto. Mas existe uma tendência, né? Existe uma base ali genética, biológica, psicológica, enfim, que pode desencadear, sim, uma depressão pós-parto, né? Mas essa gestação, mesmo sendo... essa gestação não foi desejada, enfim, né? Propicia ainda mais. Tem problema no relacionamento, né? Pode acontecer, sim, pode vir, né, a questão da depressão pós-parto, né? No entanto, não tem uma regra, vai ter, mas é preciso estar atento a isso. Então, assim, essa preparação, né? Eu acredito muito, assim, nesse acompanhamento da gestação, né? Tanto fisicamente, né? Quanto biologicamente, né? É necessário, assim, validar o que está sentindo, né? Então, por exemplo, estou triste na gestação, né? Não estou sentindo bem, né? Então, procura ajuda, né? Preciso ir no médico para isso? Depende da intensidade, né? Mas, assim, a rede de apoio, né? O que é a rede de apoio, né? É o parceiro, é a família, é os amigos, né? Então, quanto melhor essa rede de apoio, né? Vai facilitar, assim, vai ajudar nesse processo, né? Então, assim, mas a minha tristeza é tão profunda, né? Então, assim, procure ajuda médica, né? Leia, né, sobre questões, assim, sobre a maternidade, né? Isso vai fazer com que, enfim, tire, então, essa potência da depressão, né? Mas, assim, é preciso sempre estar atento. Então, assim, geralmente não tem ligação,
tá? No entanto, o médico, né, ginecologista obstetra, vai informar melhor em relação a isso, né? Não tem nada que impeça a mulher fazer sexo, talvez tendo ameaça, mas assim, qual que é o desconforto que ela vai ter para a relação, né? Então, não tem ligação. Tô com ameaça, posso fazer sexo? Pode, né? No entanto, assim, qual que é a satisfação que essa mulher vai ter em relação a isso, né? E assim, o médico, ele vai estar também acompanhando e direcionando melhor sobre essa questão, né? Que é muito mais física, né? A gente sabe que na gestação tem alguns medos, né? O que você diria para essas gestantes, essas tentantes, para tentar lidar com esse medo que surge durante a gestação? Então, assim, é importante conversar, validar esses sentimentos, né? O que é validar? Eu tenho medo, enfim, né, dessa malformação da criança, né? Eu tenho medo do parto. Eu tenho medo que eu não vou conseguir cuidar dessa criança. Enfim, né? Os medos, eles estão aí, né? Então, quanto mais se tornar, explorar isso, quanto mais ela expor isso, né? Ela vai expor com quem, né? Vai expor com pessoas da família, com conhecidos, com o próprio médico, né? E aí também existe esse direcionamento. É um medo, é uma ansiedade muito grande, também entra a questão da intensidade do medo, né? Que pode também desencadear, né, uma crise de ansiedade, enfim, e não ser válida para os dois, né? Para a criança e para a mãe. Então, assim, o papel do pai, né, do parceiro nesse momento é de extrema importância, né? Ele, né, por algum momento, enfim, vocês tiveram a relação, tiveram essa criança, e assim, quanto mais ele tiver participativo nesse momento, mais fácil será para a mãe, para a criança, né? O vínculo dessa criança, então, com o pai é super importante, né? Isso vai fortalecer a união desse casal. Então, quanto mais ele, né, conversar com essa criança, mesmo da barriga, né? Conversar com essa criança, passar a mão na barriga, enfim, ele está sentindo, né? A mãe, enfim, está feliz com isso, a criança está, né, se sentindo feliz, e com certeza isso vai aproximar, né, o casal, vai aproximar essa ligação de pai e filho. Então, assim, quanto mais inclusão do pai, melhor. Fortalece os vínculos familiares, né? Fortalece os vínculos familiares, né? Os vínculos de, né, marido e mulher, que até então, assim, desde o momento da gravidez, né, era o quê? Né, antes era marido e mulher, né? Se tornaram agora pai e mãe, né? E assim, quando essa criança nasce, precisa ter todo esse envolvimento. Pai, mãe, filho, marido e mulher. Então, né, são papéis diversos que cada um vai exercer e que são importantes, todos esses papéis. Então, assim, é um momento muito difícil, né? Muito ruim, né? Fomos surpreendidos por essa questão do coronavírus, né? Enfim, nós precisamos se adaptar a essa situação, né? Infelizmente, a gente não consegue, enfim, ter o contato que nós gostaríamos de ter. No entanto, é por uma questão de saúde, então é necessário cuidar disso, né? Mas assim, o que é possível fazer, né? Tanto o próprio curso aqui, então existe né, as tecnologias vieram para nos ajudar, e assim, por mais que em algum momento isso seja muito difícil, né? Muito ruim conversar com uma câmera, né? Do que com pessoas, mas essa tecnologia veio para favorecer, e ela deve ser favorecida também nesse momento. Então,
é um momento de readaptação. Dá para, né, se aproximar todo mundo nesse momento, no momento do parto, no momento da gravidez? Não, mas assim, o uso da tecnologia faz com que haja essa aproximação, né? Isso, né, vai passar. Acredito que, né, essa situação vai ser, né, com o passar dos tempos, né, das semanas, enfim, meses, esperamos que isso diminua, né? Então, essa questão da ansiedade em relação a isso, fiquem tranquilos, né? E tentem, né, conversar, se conectar usando essa ferramenta que está aí. Então, eu acredito que sejam essas as perguntas, Alessandra. Acredito que por enquanto não tenha mais nenhuma pergunta. Talvez depois alguns procurem você ou venham procurar a gente para tirar algumas dúvidas que ficaram e não quiseram perguntar. Mas eu acredito que seja isso mesmo. Né, estou à disposição, né? Quem quiser né, me procurar, enfim, né? Pode entrar em contato com a Unimed, passam o meu contato, estou à disposição, né, de vocês. Curtam, né, esse momento é lindo, maravilhoso, né? São fruto de muitas, né? Vai surgir muitas experiências maravilhosas na vida de vocês, então curtam isso, né? Isso né, dizem, né, que é um dos grandes momentos na vida de uma mulher e do casal, né? Então aproveitem, né, esse momento que não tem momento melhor. Então, assim, né, tem outras palestras aí, né, como cuidar do recém-nascido, amamentação, né, então também posso dar algumas dicas também, né, tenho meu filho de 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses, né, estou amamentando ele também, então é maravilhoso isso, né, enfim, né, é um momento de troca, né, e que favorece muito a questão mãe e filho, enfim, né, é fantástico.